Graça e paz, meus amados irmãos, bem-vindo ao canal EBD por EAD. Aqui eu publico semanalmente uma aula com uma lição de escola bíblica dominical. Eu uso para isso uma revista que é publicada pela Convenção Batista Fluminense, a revista Palavra e Vida. E uso essa revista porque ela tem um PDF na internet, é muito fácil para você baixar e acompanhar os estudos em qualquer lugar. A Escola Bíblica Dominical foi um projeto que nasceu no coração de Deus. Começou lá na Inglaterra, na época da Revolução Industrial. Um irmão quis tirar crianças da rua aos domingos. Ele trazia eles para a igreja e ensinava algumas coisas, tipo matemática e ciências, e também ensinava a Bíblia. Aos poucos, as igrejas evangélicas pegaram esta cultura de ensinar a Bíblia aos domingos, o que ficou conhecido por Escola Bíblica Dominical. O nosso livro-texto, o livro-texto desta escola é a Bíblia. E o seu projeto pedagógico é abordar toda a Bíblia num período de 5 a 7 anos. Então todos os livros são vistos de tal maneira que você vê alguma coisa de todos eles. E no final de 7 anos ou de 5 anos, você começa a ver de novo. E sempre que você reestuda um livro desse, comentado por um outro comentarista, você vê perfis diferentes, vê mensagens diferentes, porque a Bíblia é rica e viva. E mais importante do que o conhecimento da Bíblia é aplicar estes conhecimentos ao dia a dia do crente. Esse é um aspecto fundamental da Escola Bíblica Dominical. Eu estou aproveitando o mês de abril para gravar este vídeo de apresentação do canal, porque para nós batistas brasileiros o mês de abril é o mês da Escola Bíblica Dominical e o quarto domingo de abril é o dia da Escola Bíblica Dominical. Bom, a minha história com a educação, a EBD, começa bem cedo. Quando eu era criança, os meus pais resolveram que eu precisava ter alguma educação religiosa. E para isso começaram a me levar na igreja. Identificaram que de manhã era mais profícuo, que de noite era complicado, né? Porque criança à noite não dorme, segunda-feira tem aula, é complicado. Levava de manhã, e de manhã eu tinha a Escola Bíblica Dominical. Minha mãe também frequentava a classe dos catecúmenos ou dos novos convertidos. E aos poucos eu fui aprendendo a palavra de Deus. Em 2011, eu já era professor universitário, eu já dava aula em universidades. Eu sou engenheiro e dava aula também em faculdades. Mas eu nunca me sentia capacitado para dar uma aula de EBD, né? E aí, já tinham me oferecido, não, mas veja bem. Mas a minha esposa, a minha amada esposa, vendo alguma coisa que eu não via, foi ao meu pastor e foi falar para o pastor que deveria colocar o Saulo para dar aula de EBD. E o meu pastor, na época o pastor Oswaldo Ferreira Bonfim, me convidou a dar aula de EBD. Ou seja, resumindo, eu dou aula de EBD porque a minha mulher mandou, não é isso? Brincadeiras à parte, Deus foi aos poucos me capacitando para aprender a lidar com a aula de EBD. Os conhecimentos a gente foi adquirindo, foi aprendendo a pegar conhecimentos em várias áreas, foi aprendendo a pesquisar fontes, foi aprendendo a ver como tratar, como trabalhar uma aula de EBD. Eu tive dificuldades pedagógicas no início. Todos nós temos, mas isso não é motivo para desistir, porque quando Deus chama, Ele capacita. Bom, lá por 2017, já estava aqui em Brasília, e veio aqui aquela ideia, aquela vontade, poxa, bem que eu podia gravar as aulas de EBD e colocar na internet. Na época, YouTube estava começando a bombar, né? E no final de 2019, Deus me apertou o coração assim de tal maneira de que eu precisava fazer aquilo ali. Eu já estava empurrando muito com a barriga esse negócio. E eu tinha que começar. E aí, no quarto trimestre de 2019, eu finalmente
comecei a gravar aulas e disponibilizar na internet. E foi uma benção. Logo depois veio a pandemia em 2020. E na pandemia eu vi várias igrejas aproveitando o trabalho que eu tinha feito para espalhar para os seus membros nas impossibilidades diversas que a gente teve naquela época. Até hoje, algumas de vez em quando usam os meus vídeos. Eu fico orgulhoso é uma palavra ruim, né? Mas eu fico feliz de estar sendo útil na obra do Senhor, né? Hoje o nosso canal já tem mais de 3.500 inscritos, né? No último ano eu tive 100 mil visualizações. O YouTube me mostrou nesses dias que o canal, toda a sua história, já teve 250 mil visualizações. Olha que bênção! São 28 mil horas por ano de transmissão da palavra de Deus. 28 mil horas é muita coisa. No último trimestre, as lições, todas elas, na primeira semana, tiveram mais de 1.000 visualizações. Por que eu falo essas coisas? Porque é profícuo o trabalho quando ele é feito para o Senhor. É maravilhoso trabalhar na obra de Deus. Meu objetivo aqui, desde que eu comecei, é o mesmo. O primeiro, ajudar a quem, como eu, lá atrás, tem dificuldade para ensinar a lição do EBD. Eu busco dar exemplos, eu busco dar aplicações, eu busco dar explicações, eu busco rechear o comentário da revista com informações que sejam úteis, que sejam proveitosas para que o irmão possa ensinar. O segundo é servir como uma base para estudo da lição. Eu tenho irmãos que antes do domingo pegam meus vídeos, assistem e vão para o domingo para discutir a lição em sala de aula. É maravilhoso quando fazem isso, porque a gente está debatendo o assunto de igual para igual, tendo visto a mesma base bíblica. O terceiro objetivo é levar a aula a pessoas que estão com problemas de ir na igreja. Algumas pessoas às vezes estão doentes, estão cuidando de uma pessoa doente, são idosas, estão internadas e têm problemas para comparecer à igreja. E aí podem aproveitar esses vídeos para continuar a ter o seu coração aquecido e estudar a Bíblia. E por último, o quarto objetivo é aquele que a gente tem, ou tinha pelo menos quando era criança, de trazer visitantes à EBD. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus, para ficar curioso, para perguntar, para ser instruído. Eu mandando esses vídeos, eu mando para pessoas que não conhecem a Deus, né? E quem sabe, uma hora dessa, alguma delas ouve e acaba se convertendo. Eu estou semeando como Deus mandou, né? E vai ter algumas sementes que vão florescer e seja para a honra e glória de Deus. Eu não dispenso a EBD presencial, ok? Então não deixe de ir à igreja porque você está acompanhando as lições por aqui. Não deixe. Lá na igreja, mesmo que seja a mesma lição, é precioso estar lá e conversar. No seu grupo você vai identificar problemas semelhantes aos seus, que de repente eu não comentei aqui, mas que você vai poder debater lá, tá certo? Nós não podemos deixar, porém, de aproveitar esse canal da internet para falar da obra salvadora de Deus, para falar da palavra de Deus, para falar daquilo que Deus fez pelos homens. Então, eu me sinto na obrigação de usar esse canal gratuito, uma coisa de graça que está em minhas mãos, está em nossas mãos para falar a palavra de Deus. E estimula você a gravar também vídeos com a mensagem da palavra de Deus. Todo mundo pode e todo mundo deve aproveitar os recursos que tem, recursos de comunicação que antigamente, gente, há 10 anos atrás, a gente não imaginava que isso seria possível nesse nível. Talvez há 10 a gente imaginar, mas há 20, há 30 anos atrás, isso não era nem imaginado. E hoje isso está nas nossas mãos. Faça desse meio uma bênção, faça desse meio
um meio de propagação do Evangelho.